Olá, pessoal, graça e paz, glória a Deus. Nós estamos aqui de volta a pedido de muitos irmãos, muitas pessoas que pediram para nós. Estamos retornando a nossa live sobre oração. Sejam bem-vindos todos. Já estamos abrindo, dando início, a nossa live nessa tarde. Queremos convidar todos vocês que estão aí, É uma honra para nós. Glória a Deus. Seja bem-vindo à paz do Senhor. Boa tarde. Deus é bom. Fabiana Neiva já está próxima aqui. Nós já vamos chamar ela. Ok, gente? Sejam bem-vindos. Larinha está aí, acabou de entrar. Então, Fabiana também já está aqui. Ela já está chegando. Vamos dar início à nossa live, aguardando Fabiana. Glória a Deus, Gutenberg, meu primo, seja bem-vindo, Rafaela Fernandes, glória a Deus, seja bem-vindo, Rafaela, Fabiana, seja bem-vinda, glória a Deus, a paz, todos meus amados irmãos, é uma honra estarmos mais uma vez, Fabiana, podendo estar semeando a palavra de Deus, aonde Deus tem grandes coisas preparado e reservado para nós, nessa tarde, não é isso, Fabiana? Então, chegou Rafaela, acabou de chegar, graças a Deus. Então, vamos deixar mais o pessoal entrar aí, Fabiana? Fabiana já está conhecida de nós, Ronise acabou de entrar, então é a sobrinha de Gracinha. Do Paraguai, né? Oh, do Paraguai, Rafaela, graças. Fabiana, usa aí seu espanhol aí. Rutinha aqui de Indaiatuba. Oh, glória a Deus. Amo vocês, minha gente, pelo amor de Cristo. Seu esposo, Fábio Sérgio Neiva. Entrou para nos auxiliar, né? Ele vai nos auxiliar hoje nas perguntas. Glória a Deus. Olha que honra. Que honra, hein? Podemos ter o auxílio aí de pastor Sérgio Neiva, o nosso escapólogo. Cátia também. Então, Maringá. Tá tudo bem, né, Fabiana? Glória a Deus, Leonardo. Boa tarde para todo mundo que está entrando aí. Boa tarde para você, Wilma. Boa tarde, Fabiana Neiva. Então, minha gente, estamos começando mais uma live, dentro do assunto que nós já vemos falando, a respeito de oração, que nós falamos na última vez, que nós somos a casa de oração, não é isso? Somos o templo do Espírito Santo, a morada do Deus Altíssimo, aonde nós somos os condutores da glória de Deus, não é isso, Fabiana? E eu quero dar as boas-vindas, mais uma vez, a Fabiana Neiva, ela hoje está na cidade de Maringá, com o seu esposo, liderando a Igreja Verbo da Vida de Maringá. Já passaram 9 anos na cidade de Aquidauana. Sabemos que tem algumas pessoas que vai estar me ajuda aí, Fabiana, prestigiando-nos a nós nessa tarde, ouvindo a palavra de Deus, aquilo que Deus tem preparado e reservado para nós nesses dias, Então, Fabiana Neiva, a esposa de pastor Sérgio Neiva, eles hoje estão com a igreja lá em Maringá, e estão há 9 anos, Fabiana? 9 lá, não? Já tem 9 anos? Não, aqui 3 anos, aqui em Maringá. 3 anos. 9 anos foi em Aquidauana, não é isso? Então, passaram 9 anos em Aquidauana, onde lá eles fundaram o Rema Brasil, onde hoje já está a continuidade com o pastor, tem um casal lá maravilhoso que está pastoreando lá a igreja de lá, e agora Deus enviou eles há 3 anos para estar em Maringá, na igreja de Maringá. Então, se você é desse lado aí de Maringá, temos a Igreja Verbo da Vida aí, onde nós pregamos a verdade da palavra, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é isso, Fabiana? Então, Fabiana, seja bem-vinda mais uma vez, Dessa vez nós estamos falando da parte 2 da oração, o qual nós vamos estar enfatizando 2 pontos que é de suma importância na vida de um cristão, não é verdade, Fabiana? Que é falando a respeito do amor e do perdão, que nós vamos estar falando do amor e do perdão na prática, Então, nós como filhos de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, somos propriedade exclusiva de Deus, nascemos para o louvor da glória de Deus, vamos dar louvor e honra a Ele, praticando a sua palavra, amém? Então, João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade da palavra tem nos libertado
Primeiro nos libertou e agora nós somos canais de libertar vidas também através da sã palavra do Senhor. Amém? Fabiana pode dar suas bem boas-vindas aí aos nossos telespectadores. Isso. Eita, quem entrou aí? Maurício. Ele agora está morando... Ele agora é de outro nível, viu? Não está mais no Brasil, não. Com a bandeirinha do Brasil, mas está fora. Mas o coração é brasileiro. Ele está morando mais aqui no Brasil. Júnior Dias entrou aí. Maurício, homem de Deus, seja bem-vindo. Júnior Dias, está entrando aí. Rafaela. Olha aí, Rafaela com as suas gracinhas, chamando eu de jornalista. Veja bem aí, Maurício. Então, Fabiana, fica à vontade de dar as suas boas-vindas para nós darmos início no assunto. Ele está hoje na Califórnia, Maurício. Nossa, está longe, hein? Tem gente de toda parte. Já entrou gente do Paraguai, da Califórnia, né? Está entrando gente aí de todo lugar, amém? Graças a Deus, amém? Que a palavra de Deus, ela corre velozmente. Amém. Então, gente, boa tarde novamente para o pessoal que entrou depois, né? Que nós iniciamos a live. Então, graça e paz a todos vocês. Obrigado por vocês estarem nessa tarde nos prestigiando, né? Mas eu tenho certeza que não é a nós, é a palavra. Amém. E quando nós fizemos a primeira live, nós falamos sobre a importância de oração e falamos sobre 3 pontos importantes na primeira live, né? Inclusive, ela está no YouTube lá, da Igreja Verbo Maringá. Se você deseja assistir a primeira parte, está lá. Nós colocamos no canal. E nós falamos sobre a importância da oração na comunhão, né, do dia a dia, no devocional. Falamos a importância da oração, no sentido de que se nós não orarmos, Deus não vai poder agir na terra sem a oração, não é? Amém. Sem nós pedirmos. Falamos também da importância da oração pelas autoridades. Então, nós sentimos a necessidade, pessoal, de falar novamente sobre oração, porque tem 2 pontos importantes ainda nesse segmento de oração, que sem eles a oração também não vai funcionar. Nós podemos dizer que é ponto base, nós podemos dizer que é fundamento para uma oração bem-sucedida, né? Na verdade, nós poderíamos ter feito essa live primeiro sobre esses 2 pontos, porque eles são fundamentais. Mas, enfim, estamos aqui. É a questão do perdão e do amor. E eu gostaria de ler um texto muito conhecido no meio da gente, né? Principalmente o pessoal da Palavra da Fé, que é Marcos 11, 23, 24, 25 Isso. E 26. Já estava aqui na agulha. Na agulha já, né? E no verso Posso ler para você? Quer que eu leia, Fabiana? Eu vou ler e você... Leia 24 você que vai falar do assunto. E 26, tá? Isso, mas aí eu vou começar do versículo 23, que diz assim: em verdade vos digo que se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que fará o que diz, e lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedi em oração, crede que recebeste, e será vosso. E quando estiveres orando, o versículo que Fabiana quer enfatizar este, e quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoar, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Veja bem que esse capítulo, esse versículo aqui, ele está falando sobre quando Jesus passou sobre aquela figueira, não é isso, Fabiana? Falando sobre o poder da fé. Então, ele está dizendo, dentro do poder da fé, se tem esses 2 pontos que nós vamos estar tratando hoje, não é verdade, Fabiana? Então, a questão do perdão, ela é essencial. Então, não adianta você ter uma fé de transportar montanhas, circunstâncias, qual for o tamanho que ela for, se você não tiver um coração reto de perdão e de amor, talvez seja impedimento. Não, talvez não, certamente, né, Fabiana? É impedimento para nossas orações. Então, Fabiana está com você. Então, e outra coisa importante que eu vejo aqui nesse texto, principalmente no verso 26, é quando ele diz: e se não perdoardes, ou seja, se nos recusarmos a perdoar, também, da mesma forma, o vosso Pai Celeste não perdoará as vossas ofensas. Gente, eu acho isso muito grave, porque mostra que o nosso perdão com relação à vida de outras pessoas, ele é determinante do fluir da graça de Deus para o perdão nas nossas vidas. Ou seja, se eu me recuso a perdoar alguém, Deus se recusará a me perdoar. Amém. Como é que eu vou poder viver uma vida de oração de sucesso, de respostas, uma oração eficaz,
se Deus ele não está fluindo da sua graça e me alcançando no sentido de perdão. Ou seja, as minhas ofensas, os meus pecados, os meus erros estão sendo retidos também para com Deus. Isso é muito sério, porque nos priva da graça, nos priva de uma posição de justificação. Muitas vezes nós falamos muito sobre ser justificados diante de Deus, e nós somos. O sangue do Cordeiro apagou os nossos pecados e nós temos hoje livre acesso ao trono da graça. Mas tem uma coisinha que pode impedir que esse livre acesso e essa graça, esse favor de Deus alcance a minha vida, que é a falta de perdão. E isso está totalmente interligado com a forma que eu lido com as outras pessoas, com a forma que eu lido com alguém quando a pessoa me machuca, quando uma pessoa me faz um mal, quando uma pessoa ela não age comigo de maneira legal, quando eu fico chateada com alguém e eu resolvo reter aquilo. Amém. Eu começo a tratar a pessoa de forma diferente, eu começo a tratar a pessoa de forma isolada, menosprezando, eu estou retendo o perdão. Então, se eu retenho, Deus vai me tratar do mesmo jeito, ou seja, Deus vai me isolar, me deixar de canto, Deus não vai falar comigo. É essa a verdade da palavra, e às vezes a gente esquece dessas coisas, mas é uma exigência. O perdão, ele não é uma opção para um cristão. O perdão, ele é uma exigência divina. Existem vários versículos que nós podemos, nessa tarde, falar hoje aqui a respeito disso. Mas antes da gente prosseguir... Nós temos uma presença aí ilustre, viu? Já viu? Tu tá Guto Emery, nosso bispo. O bispo Guto, meu Deus do céu. Eita, que nós vamos hoje, vamos ser corrigidos. Parte A ou parte B tá certa. Né? Aproveitando que o bispo Guto está aí na nossa live... o pessoal pode interagir, o Bispo Guto também pode falar alguma coisa se ele quiser, pode falar. E se você quiser também mandar alguma pergunta a respeito desse assunto amor e perdão, o Sérgio está aqui me ajudando, ele vai anotar e nós, se pudermos responder, nós iremos responder. Obrigada. Amém. Continua, Fabiana. Amém. Amém. E ainda falando sobre essa questão em que Jesus fala de forma tão séria, quando nós retemos o perdão com relação às outras pessoas, Jesus ainda fala em Mateus 5:23, ele diz assim: se trazeres tua oferta ao altar e te lembrares em que teu irmão tem algo contra ti, vai, deixa a tua oferta e se reconcilia com ele. Ou seja, não existe um relacionamento de comunhão, de oração, de devoção, de adoração a Deus, se no momento em que eu estou diante da presença, eu lembro que alguém tem alguma coisa contra mim, ou eu tenho alguma coisa mal resolvida, algum assunto que ficou pendente, alguma coisa que não foi finalizada, se eu me lembro disso, Jesus, ele nos aconselha, é melhor que deixe a oferta lá, é melhor que pare tudo, né? Como diz aí o ditado popular agora, né? Para tudo que está fazendo, vai se reconciliar com o irmão, vai resolver a questão, vai finalizar aquela contenda, vai pôr um ponto final naquela situação, depois volta e me apresenta a tua oferta, e aí sim ele vai receber. Então, Jesus, em vários pontos da palavra, ele mostra da gravidade em viver uma vida retendo o perdão a outras pessoas, em não perdoando, né? E essa questão da dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de perdoar, eu entendo que lá no subconsciente da gente, não somente das pessoas, mas todos nós que estamos envolvidos nesse mundo e em relacionamentos interpessoais, a dificuldade que nós temos é que lá no subconsciente da gente passa aquele entendimento de que a pessoa que nos fez mal, ou a pessoa que nos magoou, né, ou alguma coisa desse tipo, ela está devendo alguma coisa para nós. Quando a gente retém o perdão, nós estamos dizendo, você me deve uma conta, você tem uma dívida para comigo. E eu não vou deixar você partir se você me pagar. Então, é mais ou menos isso que funciona. Então, as pessoas, elas pensam, né, no subconsciente assim, se eu perdoar, eu vou estar dizendo, você não me deve nada, mas você me deve. Você me fez mal. Você cometeu injustiça para comigo. Você me traiu. Você me caluniou. Você tem uma dívida. E é justamente essa questão da dívida que o perdão sana.
quando a gente perdoa uma pessoa, libera o perdão sobre a vida de uma pessoa, nós estamos dizendo assim: você não me deve mais nada. A sua conta comigo foi zerada. Isso é um fardo, eu penso que é uma mochila que a gente vinha carregando nas costas pesada na nossa caminhada nessa terra, e quando a gente libera o perdão, seja o que for, seja o que tenha sido que aconteceu na nossa vida, a gente libera, a gente é que é liberto, a gente que solta aquela mochila velha e a gente passa a ser livre, a gente passa a viver uma vida de cura, porque o perdão, ele não vai beneficiar a pessoa que você está perdoando. Haverá um benefício, mas o benefício primordial e fundamental é na nossa própria vida. Porque se a gente não perdoa, a gente não tem comunhão com Deus, os nossos pecados não são perdoados também, a graça de Deus é retida, a gente fica doente, a gente fica depressivo, a gente fica amargurado, chateado, a gente fica com raiva, a gente fica dando legalidade ao diabo para todo tipo de perturbação alcançar a nossa vida e a nossa família. Então, o maior beneficiado no perdão somos nós. Vou dar uma olhadinha se tem alguma pergunta aqui, Wilma. Então, acho que você Fabiana, tem alguma coisa para falar. Uma pessoa fez uma pergunta seguinte, perguntando se você perdoar e a pessoa não perdoar, o que fazer, né? Estão fazendo essa pergunta. Mas, Fabiana, dentro desse contexto que nós estamos tratando nessa tarde, né, é bom, eu costumo, né, indicar um dos livros que, para mim, é um dos melhores livros que tem, do irmão Rega, que é O Amor, o Caminho para a Vitória. Para mim, não tem igual a esse a respeito do amor, porque ele trata tanto de amor como de perdão, como nós agimos quando você é perdoado, quando deixa de ser, quando as pessoas não te perdoam. Então, ele é completo, esse livro. É um dos livros que eu poderia indicar para vocês nessa tarde. O Amor, o Caminho para a Vitória. E agora, Fabiana, por favor, responda aí a pergunta de alguém que fez aí, disse, né, se você perdoar, né? Eu anotadinho aqui. O secretário está aí, né? Então, glória a Deus pelo secretário. Ainda falando sobre essa questão do livro, Wilma, eu acho que O Amor, Caminho para a Vitória, eu acho que é o melhor livro que eu já li na minha vida sobre amor. Eu já li outros também desse segmento, mas Amor, Caminho para a Vitória não existe igual. Eu acho que é um livro de cabeceira, né? É um livro que deve ser lido pelo menos uma vez por ano, porque ele renova essa consciência, né, de uma coisa tão básica, tão fundamental que é andar em amor. E respondendo à pergunta, a irmã disse, né, se você perdoa uma pessoa e não recebe o perdão, o que fazer? Então, há um versículo na palavra de Deus, eu não me recordo agora onde está escrito, mas foram as palavras de Jesus nos evangelhos, ele disse assim: no que depender de nós, devemos ter paz com todos. Então, querida, se você perdoou, você liberou o perdão, mas a pessoa não quer receber o perdão, isso é uma coisa que entre ela e Deus. A sua parte você já fez. No que diz respeito a você diante de Deus, você já cumpriu o seu papel. Você já cumpriu o seu dever. Porque existe o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é algo pessoal. A pessoa ela vai decidir se recebe o perdão ou não, se vive uma vida de reconciliação ou não, mas se ela não quiser, entre ela e Deus. Mas no que depender de você, tenha paz com essa pessoa. Não deixe nada ficar entre você e ela. E olha, depois eu vou falar isso que eu ia falar agora, eu acredito que é algo mais para frente. Tem alguém que perguntou assim: quando você perdoa e a pessoa não te perdoa, como fica esta questão? Então, é dentro da mesma resposta que eu dei agora há pouco, né? A sua parte foi resolvida diante de Deus. E a parte da pessoa, ela irá resolver com o Senhor. Aí alguém perguntou assim: como podemos andar em amor nesta terra? Essa pergunta, essa resposta, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque nós vamos entrar na parte do amor, tá? Eu vou explicar um pouquinho, a Wilma também vai explicar a respeito de como andar em amor, que amor não é um sentimento, amor é uma decisão, amor é um comportamento que nós decidimos ter diante das pessoas. Entrou aí minha prima, seja bem-vinda, Kátia, em Campina Grande, seja bem-vinda, que coisa linda.
Wilma, posso prosseguir ou você quer acrescentar mais algo ainda? Romanos, o que? Colocou um Romanos aí, 8:12, eu acho. Deixa eu me ver aqui. Romanos 8:12. Diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Pois se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados a obra do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lá em Romanos, Fabiana, eu acho que você falou, aqui em Romanos também, diz assim, que nós não devemos dever nada, diz assim, Romanos 8, 13, 8, diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E não deveis a ninguém devais a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Né? Então, dentro da pergunta que a menina fez aí, então a gente vai lá na frente falar sobre, vamos concluir no perdão, né? Porque são assuntos muito extensos. Por exemplo, tem um versículo que diz assim, que eu amo, eu costumo falar muito dele, diz assim, se uma raiz de amargura brotar em seu coração, ele vos perturba. É interessante, se nós temos um sentimento errado a respeito de alguém, né? Se nós temos um sentimento errado a respeito de alguém, você guarda aquilo ali, só que você não consegue guardar só para você. Onde você passar, você vai estar falando, comentando e vai terminar semeando contenda entre os irmãos. E a Bíblia diz que é abominável diante de Deus quando nós estamos semeando contenda entre os irmãos. Então, que não deixamos que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração. Amém? Porque até mesmo o nosso coração recriado, nascido de Deus, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, se o amor está derramado em nosso coração, nós podemos amar a pessoa mais ingrata, né? A pessoa mais cruel da face da terra. Por quê? Nós não vamos mais amar no amor humano, né? Nós vamos amar com o amor da qualidade de Deus que está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Amém, Fabiana? Amém. Isso mesmo. E como a gente estava falando agora há pouco, que o amor, ele é uma decisão. E o perdão também, né? O perdão, às vezes a dificuldade, eu já tive essa dificuldade também na minha vida, de esperar sentir vontade de perdoar, ou sentir aquele amor pela pessoa, né? Sentir aquele sentimento romântico, aquela coisa melancólica sobre uma pessoa para poder perdoar. Mas, gente, o perdão não depende do que a gente sente. O perdão é uma decisão que a gente toma. E a Bíblia diz, aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 26 e 27, diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, a falta de perdão, queridos, eu posso te dizer assim, de uma forma bem rasgada mesmo, a falta de perdão é dar lugar a demônios, espíritos perturbadores. É muito sério, é muito grave. O Senhor Jesus disse, não deixa o sol se pôr, não deixa passar para o outro dia, não deixa a coisa, sabe, sedimentar, não deixa a coisa piorar, libera, sabe, se liberta disso, porque está aprisionando você e não a pessoa que te fez mal. E Sérgio gosta de dizer uma coisa, quando ele está falando de perdão, e ele passou algumas circunstâncias bem difíceis na vida dele, e ele teve uma fase em que uma circunstância veio e ele teve muita dificuldade de perdoar. E certa vez ele perguntou ao Senhor, o que é que eu faço para conseguir perdoar essas pessoas se esse sentimento ruim sempre vem, sempre volta? E Deus disse para ele que ele deveria orar por aquela pessoa, falando o nome da pessoa. Então, é algo, vamos dizer assim, é uma dica, né? E muito importante. Para você que está assistindo a live, você também que conhece alguém, que você sabe que essa pessoa está doente, essa pessoa está amargurada, essa pessoa não vive mais a vida dela, e essa pessoa está vivendo cativa, e ela diz, eu não consigo, fala para ela isso, começa orando. E quando ela estiver orando, fale o nome da pessoa. Se o nome da pessoa é Antônio, é José, Maria, não sei. Fala o nome, pai, eu oro por Maria, eu oro por José, eu coloco essa pessoa diante de ti, pai. E em nome de Jesus, que essa pessoa seja abençoada, que ela seja salva, que os seus olhos de entendimento sejam abertos, que ela seja livre de toda essa opressão demoníaca. Pai, eu libero o perdão. É muito importante a gente verbalizar
quando nós estamos liberando um perdão. Não apenas nós pensarmos, sentirmos e pensarmos, ter vontade e pensar. Não, verbaliza, fala, diz, eu libero essa pessoa. Pai, eu coloco essa pessoa diante de ti e eu digo, ela não me deve mais nada. A conta dela está zerada comigo. E sabe, Wilma, falando disso, eu lembro o que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 18. Jesus contou essa história quando os seus discípulos falaram, quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? E Jesus disse, não somente 7, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes ao dia. E aí o Pedro falou, né? Acrescenta a nossa fé, Senhor. Mas Jesus disse que não precisa pedir para acrescentar fé. A fé, Jesus fala naquele capítulo, a fé é como uma semente de mostarda. Ela parece pequena, ela parece tão minúscula, mas quando ela é plantada, ela cresce enormemente. Ou seja, a fé, embora você receber uma medida apenas de fé, uma vez que você planta, você exercita, ela vai crescer de uma forma grande, não é? Mas nós não estamos falando sobre fé. Mas lá embaixo, mais um pouco abaixo, Jesus começa a falar a respeito de um rei que foi acertar contas com os seus súditos e tinha um dos seus servos que devia mais ou menos, eu anotei aqui numa linguagem de hoje, mais ou menos milhares de moedas de prata, milhares de moedas de prata. E esse homem foi acertar conta com o rei, e aí o rei falou para ele assim, eu quero que você me pague tudo. E ele diz, mas eu não tenho com que pagar, por favor, tenha misericórdia de mim. E o rei falou para ele assim, então vá em paz, você está perdoado, você está liberado da sua dívida. Aí esse servo encontrou um servo dele, um co-servo, né? E quando encontrou esse servo do servo devia apenas 10, acho que a conta era mais ou menos, irmão, como se fosse, deixa eu achar aqui, eu anotei aqui. Uhum. Então, eu pensei que tinha anotado, mas eu não anotei. Mais ou menos como fosse 100 moedas de prata. Um devia milhares, milhões, e o outro estava devendo apenas 100 moedas de prata. E ele chegou para esse com o servo seu e disse, não, eu quero que você me pague, você vai ter que pagar a minha dívida, você vai ter que pagar, senão você vai preso. E aquele coitado daquele servo disse, por favor, perdoe minha dívida, quando eu puder, eu tudo te pagarei. Ele disse, não. Colocou ele na prisão, prendeu ele e deixou ele lá. Os outros servos viram aquela situação, foram até o rei e disse tudo o que tinha acontecido. O rei mandou chamar o seu servo primeiro e disse, servo malvado, eu te paguei toda aquela dívida. Uhum. Você não deveria fazer a mesma coisa com seu irmão? Agora você vai ser preso juntamente com a sua família e tudo que você tem. E você será atormentado até que você pague o último centavo. E Jesus finaliza essa história e Jesus diz assim, da mesma forma, o Pai Celestial fará com cada um de vocês, se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros. Meu Deus do céu, é muito forte isso. Foi Jesus que contou, gente, não foi Paulo nem Pedro. Foi Jesus que contou que Deus, o nosso Deus de amor, ele iria se comportar conosco da mesma forma que a gente se comporta com os outros. E aqui eu vejo a lei áurea funcionando. Ou seja, aquilo que você quer que os outros façam com você, faça com eles. Se você quer que as pessoas lhe perdoem, se você quer que as pessoas tenham misericórdia de você, você quer que as pessoas te entendam no momento de fraqueza, a gente tem que fazer a mesma coisa. Porque senão, Wilma, a gente vai ficar atormentado. E esse tormento que Jesus fala, ele também, em algumas linguagens, diz que são atormentadores ou verdugos. É meu marido. Olha o universitário aí. Pergunta ao universitário. Os verdugos, Wilma, é uma simbologia, é uma meu Deus do céu, me faltou a palavra agora. É uma indicação, né, de que pode ser demônios, entendeu? Verdugos são atormentadores. A palavra no original
são espíritos atormentadores, Wilma. E aí é onde a gente vê que muitas vezes as pessoas elas não são curadas, às vezes tem enfermidades, o irmão Reagan fala isso, algumas enfermidades que não são curadas, né? Não estou dizendo que são todas, pessoal, não estou dizendo que toda pessoa que não recebeu cura é porque ela não perdoa, não é isso que estamos dizendo, mas estamos dizendo que a falta de perdão é um fator determinante para cancelar, né? Vamos dizer assim, essa graça que nos cobre com cura, a provisão de cura na nossa vida. Então, essa questão dos atormentadores devia nos deixar muito alertas com relação ao nosso tratamento com relação aos outros. Isso nos coloca também numa posição de muito temor, né? Eu não sei vocês, mas a mim me coloca numa posição de muito temor. Eu tenho que andar vigiando. Amém. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que, vamos dizer, como diz lá no Nordeste, né? Vamos ter que andar com um passinho miúdo, prestando atenção no nosso comportamento, nas nossas intenções, motivações, aquilo que passa dentro da gente, porque às vezes por fora está muito bonito, por fora eu perdoei, por fora está tudo bem, mas lá dentro aquilo ainda arranha, ainda incomoda, você evita a pessoa, você não quer a proximidade com ela, não é? Então, às vezes tem uma falta de perdão lá dentro. E às vezes são essas coisas que precisam romper para, às vezes, nós entrarmos em uma nova fase, uma nova etapa, numa nova estação na nossa vida. Isso mesmo. Glória a Deus, Fabiana. Então, dentro desse assunto de perdão, né? A gente estava compartilhando, né? Porque eu, Fabiana, as pessoas que estão aí que não sabem, nós somos professora do Rema, né? Então, tem uma matéria no Centro de Treinamento Bíblico Rema, né? Que nós falamos sobre o fruto do Espírito. Então, amado, se você nasceu genuinamente do Espírito de Deus, o amor de Deus já foi derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Não é, Fabiana? Romanos 5:5 diz que o amor de Deus está, então, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, o amor da qualidade de Deus que está derramado em nosso coração não é um amor humano. Porque o amor humano, se você faz por mim, eu faço por você. Se você me ama, eu amo você. O amor humano é um amor de trocas, mas o amor da qualidade de Deus é incondicional. Ele nos amou quando nós éramos pouco amáveis. Ele nos amou quando nós nem sequer sabíamos a existência do preço que ele iria pagar por nós, não é verdade? Então, assim, o amor de Deus, como igreja de Cristo Jesus, como nascido de Deus, amado, você não pode dizer que você não tem capacidade ou habilidade de perdoar. Porque você tem, eu tenho, não por nós mesmos. Nós temos uma carne, né? Nós temos a carne. Lá em Gálatas 5, né? Fala sobre as obras da carne e as obras e o fruto do Espírito, né? Que o fruto do Espírito é amor. Então, se eu ando em amor, eu vou andar em perdão, eu vou andar em compaixão, eu vou andar em misericórdia, eu vou andar suportando uns aos outros, porque o amor, eu entendo que o amor da qualidade de Deus está derramado em meu coração pelo Espírito Santo de Deus, não é verdade, Fabiana? Então, assim, nós temos toda a capacidade, a habilidade dada por Deus, né? Temos a palavra, temos o Espírito Santo residindo dentro de nós, habitando dentro de nós, nos ensinando, nos guiando a toda a verdade. Então, cabe a nós nos submeter. Eu poderia contar que eu tenho inúmeros testemunhos, né, na minha própria vida, na prática, né, Fabiana? Na prática de que eu tinha motivo de me inclinar para a carne, mas o Espírito, a palavra se levantou dentro de mim e eu tomei uma decisão de andar no Espírito. Porque um dia, Fabiana, o Senhor falou comigo, ele disse, filha, você só tem duas escolhas, viver ou morrer. Para você viver, você vai ter que andar no meu amor. Ou você anda no meu amor, ou você vai morrer cedo. Então, eu decidi andar no amor de Deus nos dias mais difíceis na minha vida. Nos dias que, aos olhos natural, era para você, como diz o ditado, dar um chute no barraco e desaparecer, né? E seguir a sua carne, vamos dizer, né? Mas o Senhor me ensinou através do Espírito Santo. Eu lembro de uma das experiências, né, a respeito desse contexto que nós estamos falando, que eu estava em uma reunião onde uma pessoa levantou um falso testemunho de mim na minha cara, limpinha. Eu, nova na fé, eu dizia, é impossível alguém levantar um falso testemunho de alguém na sua própria cara, ao lado de você, sentada ao lado de você, levantando um falso testemunho. E naquele momento, o lugar onde eu estava tinha
uma escada, né? E na minha mente me veio na hora assim, eu vou dar um empurrão nessa camarada que ela vai perder até o jeito de andar nessa escada. Mas, ao mesmo tempo, meu amigo Espírito Santo, que reside dentro de mim, ele levantou a palavra do Senhor. Por isso que é importante, meus irmãos, você conhecer a verdade e prosseguir em conhecer a verdade. E ter essa verdade não na sua cabeça, mas no seu coração. Então, levantou dentro de mim, no meu coração, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando se levantou esse versículo dentro de mim, eu parei e disse, Senhor, me perdoa por essa visão carnal que eu acabei de ter, jogando a irmã na escada. E naquele momento, amado, na hora que eu pedi perdão, Deus levantou pessoas no meio daquele ambiente que eu estava e começou a me defender, dizer, alto lá, ela jamais faria isso. Então, amado, não queremos agir na nossa própria justiça, né? Na nossa própria força, na nossa própria habilidade, né? Porque a palavra de Deus, aquilo que Deus diz em sua palavra, ele garante, pois ele vela sobre a sua palavra para cumprir. É impossível, né? Eu costumo dizer, né? Eu enfatizo muito o versículo lá de Tiago que diz, e sede cumpridor da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Aqueles que só escutam a palavra, sem ter uma intenção no coração de praticar, amado, vai ser só ouvinte esquecido, mas aquele que pratica vai ver o poder da palavra fluindo na sua vida. Ele nos deixou as instruções através da sua palavra. Ele nos deixou as escrituras dizendo que nós como deveríamos nos comportar, como nós deveríamos andar nessa terra, amado. Ainda nesse corpo físico humano, que nós temos uma carne que ela milita contra as coisas do Espírito, né? Então sabemos que a minha carne, a sua carne, ela não se converteu. O que houve em nós foi o novo nascimento. Aconteceu no Espírito, né? O nosso Espírito foi recriado, nascido de Deus. Mas nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra, precisamos controlar a nossa carne, deixar que o Espírito prevaleça na nossa vida, porque o fruto do Espírito é uma realidade de Deus que está dentro de nós. Né? Temos paz, a verdadeira paz, que é independente de circunstância. Temos o verdadeiro amor derramado em nosso coração. Temos longanimidade. Minha amiga, eu tinha um pavio muito curto, Fabiana. Mas em Cristo Jesus, o pavio incumpridor. Você sabe disso. Então, em Cristo Jesus, o pavio incumpridor. Eu comecei a ser longânima. Eu comecei a amadurecer, porque o fruto do Espírito, amado, está em mim, está em você. Mas nós precisamos amadurecer. Só podemos amadurecer praticando cada um deles. Não é verdade? E amadurecer então, o amor leva tempo, de Deus, isso. Então, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Fabiana quer falar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui, Will, uma pessoa, Eli Soares perguntou assim, o que devemos fazer quando a pessoa saiu de casa sem falar com o pai e está há tanto tempo sem falar com ele? Nós podemos ver dois lados aqui, né? Eu vou falar alguma coisa, mas eu acho que você tem algo para falar também. Mas, assim, a minha opinião com relação... É a opinião da palavra, né? Na verdade, não a nossa, né, Wilma? Mas o que a palavra nos orienta. Então, eu vejo que foi um filho, né? O filho saiu de casa sem falar com o pai. E está muito tempo longe sem falar com o pai. Se você é o pai... Se você... Parece que é uma mulher, não é? É uma mulher, então deve ser a mãe, no caso, né? Eu acho que no caso da mãe, ela tem um papel importante na oração e também no aconselhamento, né? No aconselhamento também, tanto para o filho quanto para o pai, né? É uma filha. A filha saiu de casa, quando a pessoa saiu de casa sem falar com o pai, está há tanto tempo. Nós não sabemos se é uma filha ou se é um filho. Mas a mãe, ela pode estar orando, né? Orando por essa filha, ou por esse filho, e pode também estar aconselhando quando esse filho ou essa filha entrar em contato com ela, aconselhando a ligar para o pai, a se reconciliar com o pai, a pedir perdão. É muito importante um conselho sábio da sua parte, Elisa, nessa hora. É muito importante que você dê conselhos baseados na palavra,
que você ore até que isso aconteça. E também com relação a seu marido, sempre trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de amor, uma palavra de reconciliação, não nutrindo a raiva, não nutrindo o rancor, a amargura, a tristeza que ele pode estar sentindo. O que você puder fazer para estar amenizando essa situação, você pode estar fazendo como auxiliadora dentro da sua casa, tá bom? E também, se você é filho, né, e está numa condição como essa, liga hoje para teu pai. Liga, pede perdão, vai na casa do teu pai, resolve isso hoje. E se você é um pai que está sem falar com seu filho, liga para o seu filho, manda uma mensagem no WhatsApp agora. Fala, eu sinto muito, eu não queria que fosse assim, me perdoa. Resolve essa causa o mais rápido que você puder, tá bom, pessoal? É interessante, Fabiana, que algumas pessoas podem dizer, você está falando, você está dizendo que é fácil porque você não está na situação. Mas não é fácil. Mas todos nós já passamos por situações semelhantes ou parecidas com a que você deve estar passando, né? E assim, é uma questão de decisão. Se você tomar a decisão de permanecer a vida inteira sem perdoar, você nunca vai conseguir perdoar. Mas se no momento que você decidir, eu vou perdoar, querido, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo vai vir sobre a tua vida e você vai perdoar, que vai perceber que graça gloriosa, porque já está dentro, se você nasceu de novo. Isso é, se genuinamente você nasceu do Espírito de Deus, se você tem a natureza de Deus dentro de você, vai ser fácil você perdoar a quem te magoa. Não é verdade, Fabiana? Até porque, irmão, você falou algo bem interessante e importante quando você estava falando seu testemunho da moça da escada, né? Você falou assim, você disse, no momento que a mensagem veio, a visão do inferno veio, o Espírito Santo também lhe auxiliou trazendo uma mensagem falando, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, não haja na sua justiça, deixa a minha operar, né? Foi isso que Deus estava dizendo, mas você tomou uma decisão, porque você também podia ter decidido naquele momento não fazer a vontade de Deus. Você podia ter decidido fazer diferente. Tipo assim, eu vou perdoar depois, mas vou quebrar a perna dela primeiro, né? Você podia ter pensado assim, né? A gente acha engraçado, mas na hora da ira, esses pensamentos vêm. E você tomou uma decisão. Então, gente, é muito importante ter em mente que o perdão é uma decisão. Os sentimentos vão vir depois, né? Aquele sentimento gostoso do amor, do conforto por dentro vai vir depois, mas a decisão, muitas vezes você toma debaixo de nenhum sentimento, você não está sentindo nada, você está feito uma folha seca, mas você decide. Quando você decide, o poder de Deus vem sobre você, ele assiste completamente. Eu acredito que a gente respondeu. Tem mais uma pergunta aqui, muito interessante. Eu acho que é da mesma pessoa, É assim, Wilma. Você perdoar e não voltar a ter amizade com a pessoa, como antes, significa que você não perdoou? Você perdoar e não voltar mais a ter amizade com a pessoa, como tinha antes, significa que você não perdoou? Depende. Aí é uma coisa que você sabe, é você. Só você sabe no seu coração o que se passa. Eu vejo da seguinte forma: existem alguns casos, quando é um caso de traição, a pessoa que traiu, ela vai ter que reconquistar a confiança. Isso é outra coisa. Confiança é algo que se reconquista. Você não vai confiar do mesmo jeito. Isso não quer dizer que você não vai falar mais com a pessoa, que você não vai mais ter amizade com ela, nenhum relacionamento, vai. Mas aquela intimidade, aquela confiança total que tinha, não vai existir mais, gente. A gente precisa separar as coisas bem direitinho e entender cada coisa em seu lugar. Uma coisa é perdoar, outra coisa é confiar, tá? Mas isso não quer dizer que você, depois que perdoou, é obrigada a andar associada com a pessoa que te traiu, ou que mentiu, ou que tem um caráter duvidoso. Isso vai ter que ser reconquistado. Agora, no seu coração, se quando você toca nesse assunto, ainda dói, ainda existe um arranhãozinho lá dentro, sabe? Algo que te incomoda, talvez seja necessário você rever essa questão do perdão, se realmente você liberou o perdão com relação a essa pessoa. Então faz isso. Se ainda dói, ora por ela. Ora até isso não doer mais. Ora até isso não arranhar mais, tá bom?
Amém. O Wilma tem algo a Então, dizer eu sobre quero isso? deixar também aí aos nossos que estão aqui conectados conosco, se você também, porque nós estamos essas lives que nós estamos fazendo, né, debaixo de uma direção do Senhor, nós temos também, nós temos o propósito de ensinar, né, a respeito do que a palavra diz, a respeito dos impedimentos da oração também, mas se você tem um pedido de oração específico que você queira nos pedir, você pode colocar aí, nós estamos anotando aí, vamos ver como nós vamos fazer até o final. Não é isso, Fabiana? Eu Então, não sei quanto tempo nós temos ainda. Fabiana, nós temos 15 minutos. Hã? Nós só temos Não, 15 minutos. A gente só tem 16 minutos até agora, né? Vamos começar no amor, né? Oh, glória a Deus, isso mesmo. Então, aqui em Romanos 13, versículo 8, diz assim: a ninguém devais a não ser o amor, para que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Então, eu gosto muito quando ele diz assim: não deveis nada, não deveis a não ser o amor. Então, eu, Fabiana, como filha de Deus, você como filho de Deus, nós como corpo de Cristo, somos a igreja viva do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então, nós temos uma dívida. Eu costumo dizer, Fabiana, que o mundo, tudo que acontece na vida das pessoas, né? Muitas vezes tem pessoas difíceis que a gente até mesmo tem dentro da igreja, e às vezes temos, até mesmo nos lares, né? Pessoas difíceis, que é trabalhosa. Mas sabe, Fabiana, eu estou cada dia mais convicta que essa pessoa só está precisando ser amada. Quando uma pessoa ela é amada com o amor de Deus, ela fica completa em tudo. Porque o amor de Deus, amado, ele lança o medo fora. O amor de Deus, ele cobre multidões de pecados. Então, quando nós entendemos, amado, que nós temos uma dívida, igreja, nós temos uma dívida uns para com os outros. E essa dívida é o amor. Então, eu devo amor a você, você deve amor a mim. Então, é uma única dívida que nós temos uns para com o outro. É a dívida do amor uns para com os outros. Não é verdade, Fabiana? Então, nós temos dívida uns para com os outros, é a dívida do amor, né? Então, Fabiana, vamos entrar no assunto do amor, não é isso? E eu quero também enfatizar algumas coisas a respeito do amor, que eu quero falar para você no sentido seguinte. Você nasceu de novo. Se você nasceu de Deus, o amor de Deus, Romanos 5,5 diz, o amor de Deus está derramado em teu coração pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos o amor da qualidade de Deus, o amor ágape, né, Fabiana? Nós damos essa matéria no EMA também, que é o fruto do Espírito, né? Como o Bispo Guto até falou há pouco aqui, está parecendo uma aula demonstrativa do REMA, uma live demonstrativa do REMA, né? Com o assunto que nós estamos tratando aqui, porque é o que nós ensinamos, é o que nós vivemos, não é isso? Pode dar continuidade. Muito bom esse versículo, eu ia até começar por ele mesmo, porque as pessoas, já ouvi pessoas dizerem assim, mas eu não sinto amor, né? Mas eu não consigo amar essa pessoa. E o Wilma falou muito bem aí que uma vez que nós somos recriados, há uma capacidade em Deus e dentro de nós derramada para fazer isso. E esse versículo de Romanos, ele é muito interessante, porque ele diz assim, tem versões, Wilma, que diz assim, o amor de Deus está derramado. Tem outras versões que diz foi derramado. E tem outras versões que diz que é derramado. É interessante, todas as versões estão certas. Porque o verbo no original, ele dá a entender realmente isso, uma continuidade. Não somente foi derramado no dia que nascemos de novo, está sendo derramado agora, foi derramado, está sendo derramado, é derramado. É um fluir constante do amor de Deus no nosso coração. Então, se ele derramou, ele sabe que nós podemos fazer. Agora, a mesma coisa do perdão, é uma decisão. Eu gosto de dizer nas aulas do Rema, Wilma, como você bem falou aí a respeito da matéria, o fruto do Espírito, se você não fez o Rema ainda, eu acho que ainda dá tempo de se matricular, porque por conta da quarentena estão abertas as matrículas, eu acho que até mês de junho, você pode se matricular. E essa matéria, o fruto do Espírito, marcou muito minha vida, porque eu fui entender essa questão muito bem quando eu comecei a estudar sobre isso. Que o fruto do Espírito não é um sentimento que é derramado em nós, é um comportamento, é uma maneira de viver.
É uma decisão que eu tomo em me comportar de tal forma com relação a outra pessoa. E esse comportamento é totalmente baseado numa decisão de qualidade. Eu não sinto, né, a alegria, eu não sinto, eu decido ser primeiro, eu primeiro me comporto para eu depois usufruir daquele benefício. Então, o fruto do Espírito, a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, né, versículo 22, o fruto do Espírito é amor. E ele vem dizendo alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, né? Todo o fruto do Espírito, a gente vê que é um comportamento, Wilma, não é um sentimento. Isso. Quem foi que disse que isso é um sentimento? Quem foi que disse que domínio próprio, que paciência, que um ânimo longo é um sentimento? Eu tenho certeza que quando você quis jogar a moça da escada, você não sentiu vontade de ter um longo ânimo. Eu tenho certeza que você não sentiu, irmã. Você decidiu se comportar. Foi uma decisão de comportamento, é uma forma de se comportar com relação às outras pessoas. E é aí, gente, que é onde a gente erra, porque a gente fica esperando sentir. Eu quero sentir a paciência, eu quero sentir o amor. Eu quero sentir a longanimidade. Não vai sentir, queridos. É uma decisão que você toma de se comportar. É uma forma de viver diante de outra pessoa que está te ofendendo. Ou diante de outra pessoa que está tirando tua... E esse comportamento, ele está baseado no amor. A Bíblia diz, nós estamos também falando sobre oração, né? A Bíblia diz que a fé, ela vai operar pelo amor. Isso é muito importante. Amém. Então, você até citou, Wilma, no início da live, a respeito de pessoas que podem estar com a fé muito fortalecida, né? Uma fé fortalecida, uma fé robustecida, mas o amor está zero. Então, o combustível, a avenida que leva essa fé a funcionar, ele não está funcionando, que é o amor. Então, se a fé está forte, mas o amor não está fluindo, essa fé não vai funcionar, ela vai ficar inativa, ela vai ser apenas vaidade, ela vai ser apenas um discurso bonito, mas ela não vai ser efetiva, porque o amor é a base para a fé funcionar. E Deus é muito maravilhoso, né? É muito inteligente, Deus, senão a gente ia querer só andar em fé e o amor a gente ia esquecer. Ele disse que a fé opera pelo amor, né? Então... Opera pelo amor. Muito boa pergunta aqui, Wilma. A Lara Rezende perguntou, se zangar, eu entendo que se zangar é ficar com raiva, né? Se zangar sempre é falta de amor? Não, querida, ficar com raiva não é falta de amor. É tanta coisa que a gente podia falar sobre isso. Olha, o Wilma falou muito bem agora há pouco a respeito que a nossa carne não se converte. Quem se converteu e nasceu de novo foi o Espírito. É lá que está o depósito do amor. Mas a nossa carne, ela continua com as mesmas tendências, com as mesmas inclinações carnais, e dependendo do temperamento da pessoa, pode ser uma pessoa mais tendenciosa a ficar com raiva, a ter surto de briga, de confusão. Então, isso não quer dizer que essa pessoa não tem amor, isso quer dizer que ela está operando mais na carne do que no fruto do Espírito. Isso mesmo. Então, a sua carne, querida, a minha carne, a carne da professora Wilma, a de qualquer pessoa, ela não se converte. Existe uma salvação final destinada para o dia do arrebatamento, para o dia da ressurreição dos mortos. Nesse tempo e nesse momento, nós vamos receber uma nova carne, um novo corpo, onde o pecado ele vai ser extinto completamente, ele vai ser erradicado. Isso se chama salvação final. Nesse período, nesse tempo que será da eternidade, nós não teremos mais problema com a nossa carne. Nós não teremos tendências carnais. Mas enquanto estivermos aqui, Jesus não voltar, nós vamos estar vivendo e morando em um corpo em que ele não se converteu, ele tem tendências pecaminosas e uma alma que está sendo renovada. Agora, vamos entender algo, que isso não é desculpa para viver no pecado. Nós podemos viver pela palavra, praticando a palavra e assim controlar o corpo, e o Maté falou muito bem aí, controlar o corpo e renovar a mente. Então, quando nós fazemos esse trabalho de renovação mental, nós vamos poder controlar o nosso corpo de uma forma mais rápida. Agora, o que fazer, não é? A moça que perguntou aqui, a Elis,
Como é o nome dela? Larinha, Desculpa, Larinha. A Lara, né? Fortaleza. Lara, o que fazer, Lara, para essas compulsões e essas tendências carnais diminuir? Então, você tem que alimentar mais seu espírito. Se você alimenta mais seu espírito, como é que eu alimento o meu espírito? Né? Você alimenta ele ouvindo a palavra, meditando na palavra e praticando a palavra. Quando você se enche da palavra de Deus e do Espírito Santo, o seu espírito fica mais fortalecido. De contrapartida, a sua carne ela não vai estar tão no controle, ela não vai estar tão dominante. Eu tenho certeza que nesse exemplo que nós falamos a respeito do exemplo de Wilma, que ela ficou com raiva, né? ela ficou chateada com uma pessoa, o espírito dela estava mais forte. Por que eu tenho certeza que o espírito dela estava bem alimentado? Porque ela ouviu a voz do espírito. O Espírito disse a ela assim, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ele citou um versículo das Escrituras para ela. E ela conseguiu ouvir porque o Espírito dela estava fortalecido. Então ela pôde dominar o impulso carnal, ela pôde dominar o temperamento dela, entendeu? Ela pôde controlar aquele impulso e praticar a palavra debaixo de uma decisão. Entendeu, querido? Então, as tendências são normais. Isso não quer dizer que você não é nascida de novo. Isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Se você confessou Jesus como Senhor da sua vida, se você entregou a sua vida a Jesus, foi lavada pelo sangue do Cordeiro, você é filha de Deus. Você só precisa amadurecer o fruto do Espírito. Isso vem através da prática da palavra. Agora o Wilma, já falei muito, né, Wilma? Glória a Deus. Não, sim, só flui. Então, Fabiana, dentro desse que a gente combinou, né, dentro de cada assunto que nós iríamos estar falando, está tocando em algum testemunho de experiência própria, né? Porque se funcionou para Kenneth Reagan, para Pastor Bunny, funciona para nós também, não é verdade? Isso, muito então, bom. Isso. A questão do amor, Fabiana, é algo que nós sabemos que tem muitas famílias que os pais não sabem dar amor, não sabem ter um carinho, ter um afeto, expressar amor para os filhos. Cria, como diz lá no Nordeste, né? Cria como quem cria batata, né? Jogou lá na terra e a terra que dê de conta, né? Mas eu tinha uma carência muito grande no que diz respeito ao amor. E o meu primeiro encontro com Jesus foi, de fato e verdade, com o amor dele. Porque eu desejava, eu era muito carente de mãe. Eu tinha todos eles. Eles foram sempre maravilhosos na minha vida. Mas eles nunca foram aqueles pais que disse eu te amo, ou fizesse algum gesto que expressasse o amor para conosco. Mas um dia meu pai estava doente, né, com câncer, e eu cuidava dele. E eu lembro, nós fomos 10 filhos na minha casa, e eu lembro que eu ainda tinha essa carência dentro do meu coração, porque eu estudava com uma colega e vi o pai dela pegando ela, dando um beijinho na cabeça, abraçando, levando para casa, e eu ia com eles, mas meu pai, quando me pegava, nunca fazia aquilo, mas eu desejava como criança, né? Mas um dia, quando eu me converti, quando eu nasci de novo, aquele desejo de ouvir meu pai dizendo eu te amo, havia dentro de mim. E um dia eu perguntei ao Senhor, disse, Senhor, meu pai, por que ele não diz eu te amo? Por que ele não expressa amor? E o Senhor disse para mim, só se dá o que tem. O seu pai não recebeu o amor dessa forma que você quer expressar. Mas você recebeu de mim. Então, dê a eles o amor que você recebeu de mim. Amada, tu não tem ideia da situação. Porque é para você romper um negócio desse, onde você teve a vida inteira, né, uma criação que você não ouvia falar disso. E, Fabiana, um dia eu cuidando do meu pai, eu decidi a dizer, você não sabe a luta que foi, né, aquela pressão, imagina, né, aquela pressão, né, eu querendo dizer que eu amava ele, mas porque o Senhor disse para mim, ele disse, você recebeu de mim, dê para eles. Eles não receberam dos seus. Você recebeu de mim. Então, dê para eles o amor que eu te dei. E teve um belo dia, eu cheguei pro meu pai, eu estava arrumando ele estava com câncer, eu tinha dado banho nele, organizando ele. Aí eu disse, pai, eu te amo. Ele, para lá, menina! Ele deu um grito em mim, para lá, menina! Amada, aquilo ali parecia que estava caindo um teto sobre mim, porque eu tomei aquela decisão de dizer que amava.
Mas você sabia que aquilo ali foi um alívio tão grande na minha vida. E meu pai, pelo menos na minha presença, do tempo que eu cuidei dele, né? Eu fui a única filha que ele disse eu te amo, antes de morrer, porque eu plantei, eu semeei. Está dizendo que resta só 26, restante 26, então o celular da gente está com problema. Não, é isso mesmo. Fabiana, está terminando. E tá aí? Terminando. O que é que nós faz? Daqui a pouquinho o Sérgio entra, Verbo Maringá, ele pediu para avisar aí, ó. Pessoal, é Verbo Maringá. Fabiana, a gente tem que terminar. Como é que faz? Então vai terminar, Will. Volta. Olá. Então, voltamos, gente. Desculpa aí, né? Eu pensava que... Eu olhando aqui para o relógio, porque como a gente faz isso, geralmente a gente faz geralmente... Aí eu pensava que tinha 30 minutos. Glória a Deus. Então, vocês voltaram aí. Muito obrigada por vocês terem voltado, Fabiana. Vamos fazer a conclusão da nossa live. Uma live para nós duas, de 1 hora, é muito pouco, né? É porque esse assunto ele é muito extenso, né, Fabiana? Ele tem muito que ser falado, muito que ser tratado, né? Então, um dos melhores lugares que você pode estar, se você não fez o Rema, né, é um dos lugares que você vai aprender muito sobre essas coisas que nós estamos ensinando aqui a respeito da oração, a respeito do amor, a respeito do perdão. São matérias que nós damos no Rema e você pode fazer o Rema, ainda tem a matrículas abertas até junho, é isso, Fabiana? Acredito que até junho, por causa da quarentena, alguém, né? Alguém fez algum pedido de oração, Fabiana? Alguém fez pedido de oração, amor? Fez, Wilma. Fez. Só então, um pouquinho, tá, gente? Nós vamos orar. E antes da gente ler aqui sobre o pedido de oração, Wilma, esse seu testemunho é tão importante, sabe? Porque talvez seja a realidade de tanta gente que está assistindo a gente. Foi a minha realidade também, sabe? Naquela época, os pais não diziam que amavam os filhos. E isso é uma coisa que marca, né? Hoje eu faço questão de dizer para as minhas filhas que amo, porque é algo que realmente faz muita importância, né, Wilma, na vida da gente. É importante. Eu tenho certeza que foi um rompimento muito grande para você fazer isso. Parabéns, viu, e minha maior alegria é ver, né, que o meu pai partiu no Senhor. E, assim, uma das coisas que ele repetiu não só uma vez, né? E eu sei que eu motivei a outros também a fazer a mesma coisa. Porque alguém tem que dar, alguém tem que romper, né? Então, o perdão é algo muito tremendo, sabe, Fabiana? O perdão é algo que nos fortalece em todas as áreas da nossa vida. É tão bom a gente andar com o coração limpo, um coração puro, né? Sem ressentimento, sem maldade, sabe? Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas se esvaziou, se colocou em forma de servo para servir a mim, servir a você, servir a cada um de nós, né? Então, tem gente pedindo aí oração. Sim. Isabelle Guimarães, a minha prima, filha da minha prima, do meu primo. Tá pedindo oração. Eu também sou Guimarães, hein? Tem aqui, oração por minha família e pela conversão do meu pai, do meu cunhado e do meu irmão. Certo. Oração por minha irmã, Elione, e ela tem um coração duro. Então, é a mesma pessoa que pediu essas orações, tá, Wilma? Então, por conversão, por o coração ser amolecido. Outra pessoa pediu aí pela família. Então, tá basicamente... Sabe, Fabiana, o Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso dever é orar, né? Como sacerdotisa, né? Nós oramos, nós intercedemos, mas sabemos que a obra do Espírito é tremenda na vida de uma pessoa. Ele convence, ele restaura, não é verdade? É ele que tem todas essas coisas, experiências que nós já tivemos na nossa vida, tivemos a participação do Espírito Santo nos ajudando, nos auxiliando em tudo. Não é verdade, Fabiana? Então, nós vamos estar orando por essas pessoas. Também, Fabiana, eu estava vendo, né, que nós também podemos estar orando também pelas conspirações contra a nação, sendo reveladas e julgadas. Nós estamos orando também pela nação. Também devemos orar também pelo povo, para que o povo seja sarado, né? Que a nossa nação seja sarada, pela prosperidade brindada pelo poder do nome de Jesus também, nossos líderes protegidos
economia protegida, provisão nos lares, amém? Nossas riquezas não serão saqueadas, vírus perdendo a força, amém? Porque ainda somos a igreja de Cristo Jesus nessa terra para destruir as obras do diabo. Também pânico recuando na vida das pessoas que estão em pânico, que estão com medo nesse tempo também. Não havendo suicídio, nenhuma violência nos lares, no campo onde houver famílias, né? Não haver suicídio, não haver medo, pânico, que seja sarado a nossa nação de fato em verdade, sabe, Fabiana? Nós temos a Bíblia, como nós falamos na última vez, né? A Bíblia manda nós orarmos por todos aqueles que são revestidos de autoridade. E também, Fabiana, eu quero que você vai fazer essa oração, nós vamos estar em concordância. Eu queria também pedir para nós estarmos orando pelas igrejas, pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, para que haja firmeza, para que haja prática das verdades já ensinadas, né? Que possamos crescer e avançar, não olhando para a circunstância, mas crendo nesse grande dia que está se aproximando aí, que é o arrebatamento da igreja, né? Amém, amém. Então, são vários pedidos, né, Wilma? Você quer fazer como? Você quer que a gente divida os pedidos? Você ora e eu concordo. Você ora e eu concordo. Eu não gravei tudo que você falou, não, tá certo? Não, mas aqui eu oro aqui, né? Eu oro aqui a respeito desse pedido, amém, né? Então, quando nós estivermos orando em concordância, eu vou estar colocando isso aqui também. Amém? Ok, então eu oro agora. Estão pedindo oração também pelo Paraguai, Fabiana. Vamos orar pelo Paraguai. Nós somos a igreja viva, a igreja gloriosa, a igreja triunfante, onde os portais infernais não podem prevalecer contra nós. Nós temos autoridade, nós estamos juntamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais, em uma posição de autoridade. Então, o governo que está por todas as nações, nós estamos debaixo de um governo que é maior do que o governo humano, que é o governo de Deus, amém? Amém. E nós podemos orar, e tudo que nós pedimos em oração, crendo, Deus vai nos conceder, amém? Amém. Podemos começar? Amém, pessoal. Então, todos vocês que estão aí assistindo, é importante vocês se juntarem conosco nesse momento de oração agora, amém? Então, eu vou começando a orar pelo país e também pelos esses pedidos de oração que tem aqui no grupo, né? As pessoas que pediram oração, e pelas igrejas. O Wilma vai concluir depois, tá bom? Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor essas coisas. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos antes de tudo, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós glorificamos o seu santo nome. Nós declaramos, Pai, com a nossa boca que te amamos, que te adoramos, que tu és santo, que tu és bom, que tu és rei, que tu és digno de louvor, digno de adoração. Oh, Pai, nós te exaltamos nessa nação, nós te exaltamos no Brasil, nós declaramos que tu és o Senhor supremo dessa nação. Sim, meu Deus. Nós também oramos junto com os irmãos do Paraguai, Pai, porque eles são cidadãos daquele país, e eles também declaram que tu és Senhor no Paraguai. Pai querido e santo, a tua mão não está encolhida, ela está estendida para salvar, para curar, para transformar, para libertar, para erradicar de tudo que é mortal. Pai santo, querido, nós te pedimos nesse momento, Pai, em favor das nossas autoridades, dos nossos presidentes, tanto do Paraguai quanto do Brasil, governadores, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, todas as pessoas que estão num cargo de autoridade nessas nações, também o exército, também a igreja do Senhor que tem as autoridades eclesiásticas, todas as pessoas que estão investidas de alguma forma sobre a autoridade, em autoridade nesse país. Nós te pedimos, Senhor, levanta influências saudáveis para estar perto dessas pessoas. Senhor, que eles sejam cobertos de um espírito de justiça e de verdade. Pai, brota no coração dessas pessoas o desejo de andar na verdade e na justiça, para que alcance
alcance o pobre, o necessitado, para que venha, Pai, salvar, para que venha transformar a vida daqueles que estão precisando, Senhor, do auxílio, que estão precisando de médico, de educação nesse país. Pai querido e Pai santo, nós oramos por eles para que eles sejam influenciados pela verdade. Coloca pessoas perto deles que venham falar, Senhor, coisas que estão justas diante da Tua presença. Pai querido e santo, afasta toda autoridade que é injusta, que é maligna, que rouba, que destrói, que mata, que tem ganância, que tem egoísmo no coração. Remove, Senhor, todo aquele que não tem andado na verdade, que não tem o coração correto, que não anda segundo o Teu propósito. Pai querido e santo, estabelece filhos e filhas Tuas, estabelece homens e mulheres que têm conselhos sábios, Pai. Oh, Senhor, traz livramento sobre as nossas autoridades, sobre o nosso presidente. Pai, blinda ele, guarda ele, Senhor. Guarda o seu coração, a sua família, a sua saúde, Pai. Oh, que sobre ele haja refrigério, haja descanso. Oh, que sobre ele haja renovo da Tua parte nessa hora. Nós oramos e Te agradecemos sobre as nossas autoridades. Oh, Pai, sobre o nosso país, sobre as igrejas se levantando cada vez mais fortes. Eu sei, Pai, que esse é um tempo de multiplicação. Eu sei que o Senhor tem feito coisas nos bastidores inimagináveis e coisas maravilhosas. Oh, só parece que a Tua igreja está parada, mas muita coisa boa está acontecendo, Pai. E eu Te dou graças, porque ninguém pode impedir o Teu agir. Agindo, Deus, quem impedirá? E o Senhor é o Senhor deste país. E o Senhor está no trono. E o Senhor está reinando. E o Senhor está conosco, Pai. E nada poderá parar a Tua obra. Ninguém pode impedir os Teus planos e os Teus propósitos nesse país. Porque há uma igreja que ora, há uma igreja que clama, há uma igreja que prega a Tua palavra, há uma igreja forte, Pai. Obrigado, Senhor, por cada pastor, por cada professor do Rema, por cada líder, por cada ministro sendo fortalecido no Senhor, na força do Seu poder. Que haja provisão na casa de todos os Teus filhos, todos os Teus servos, não faltará, vai sobrar. Obrigada por provisão vindo do norte, do sul, do leste e do oeste, e chegando na casa dos Teus ungidos, Pai. Não faltará óleo sobre as Tuas cabeças, não faltará vestes de justiça, não faltará vestes brancas, Pai. Obrigado pelo Seu povo fortalecido, em nome de Jesus. Aleluia. Nós oramos também, Senhor, pela família da Elis, pela família, Senhor, também da Lara. Declaramos a bênção do Senhor sobre essa família, alcançando, transformando, renovando, Pai, essa família. Senhor, nós pedimos que o Senhor envie obreiros para pregar Sua palavra. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor trabalhe por dentro do coração, porque só o Senhor convence do pecado, da justiça, do juízo. Ó Senhor, alcança esses corações com a Tua palavra. Envia a Tua palavra para que eles sejam salvos e que eles sejam convencidos da Tua palavra, que eles sejam transformados por ela. Pai, nós como ministras do Senhor abençoamos essa família no poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia, Pai. Declaramos, Pai, cura divina, Pai. Liberamos a unção de cura, Pai, sobre aqueles que estão pedindo, Pai, por cura nos corpos de pessoas, Pai, pela vida do Geraldo, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, o Teu poder, Pai, enviado agora, Senhor, pelo corpo dele agora, Senhor, vivificando cada uma das partes afetadas dele, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, a mente dele sarada, Pai, o corpo dele sarado. Em nome de Jesus nós Te damos graças, Pai, pelo Teu poder vivificador, restaurando e vivificando cada uma das partes afetadas do corpo, Pai, de cada pessoa, Pai, que tem estado, se encontra em enfermidade, Pai. Decretamos, Pai, toda depressão, toda opressão, batendo de retirada em nome de Jesus. Todas as vidas, Pai, que estão ouvindo, que estão buscando de Ti, Pai. O Senhor, com Sua mão poderosa estendida sobre eles, Pai. Nós enviamos a Tua palavra que corre velozmente sobre saúde divina, do topo da cabeça à planta dos pés. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Está feito. Fabiana, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é bom demais.
Viu? Muito obrigada, que Deus te abençoe, continue te abençoando, e se assim Deus nos permitir, nós iremos novamente por aqui, tá joia? Que Deus te Amém. abençoe, amo você no amor de Cristo, um abraço nas minhas gêmeas, do pastor Sérgio, que já está aí conosco há muito tempo, né? Abraço para todos e muito obrigado pela sua prontidão, viu? Amo você no amor de Cristo e vamos avançar, porque o rei está voltando. Vamos Maranata. preparar, Um amém? abraço a todos. Fabiana, Amém. fala aí as tuas redes sociais aí, por Então, favor. tem o Instagram, né, Fabiana B. Neiva, tem o Facebook, Fabiana Neiva, e também tem o... Acho que só o Facebook, eu não tenho o YouTube, só Facebook e Instagram. Mas o Sérgio, ele tem o Face, ele tem o Instagram e também tem canal no YouTube, tá bem, pessoal? Então é Amém. Sérgio Neiva lá no YouTube ou Verbo Maringá. Um Verbo, abraço a todos Igreja Verbo da vocês, Vida Marigá. Não é isso? um abraço a todos. Um Abraço, beijo. beijo, Fabiana. Nós te amamos, viu? Beijo Eu para todos também. vocês, amém, que estão aqui, que estiveram conosco até agora. Né? Muito obrigada por sua participação. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você ouvinte que esteve conosco até agora, eu quero te dizer que Deus te ama e Ele tem planos gloriosos para a sua vida. E sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. É do seu coração que você decide perdoar, é do seu coração que você decide amar, é do seu coração que você decide praticar as verdades da palavra. Quando você pratica, virá uma graça que vai te assistir. Então, se você precisa perdoar alguém, não espere outro dia, faça isso hoje. Você não tem como perdoar agora. Você está querendo ir embora, né, Fabiana? Vai começar uma nova live aqui. Tchau. Shalom. Eu vou concluir aqui. Tá Shalom. bom. Paz. Beijo. Beijo. Amo você. Então, amado, se você... Eu quero continuar dizendo para você, se você tem alguma questão mal resolvida com alguém, de falta de perdão, libere, meu irmão, porque isso é impedimento para que as bênçãos do Senhor cheguem à sua vida. Amém? Deus não pode trabalhar com aquilo que não pertence à natureza dele em você. Então, eu coloquei até aqui, decepção. Só se tem decepção aonde se coloca expectativa. Então, a sua e a minha expectativa deve estar no Senhor e na força do seu poder. Então, confia no Senhor, não se estribe em seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria. Ele te ama, com amor eterno, ele atraiu você para ele. Então, ande em novidade de vida, ande na realidade de quem você é em Cristo Jesus, amém? Então, como eu sempre costumo dizer, né, a respeito de perdão, perdão não é questão de merecimento, é um ato de misericórdia. Tenha misericórdia, porque com a mesma misericórdia que você está medindo, você vai ser medido também. Ok? Sejam abençoados na prática dessas verdades. Muito obrigada por você estar presente aqui conosco até agora. Sejam abençoados na prática dessas verdades. Eu amo vocês no amor de Cristo. Amém? E até a próxima, se assim Deus nos inspirar. Ok? Deus abençoe a todos. Muito obrigada a meus familiares que esteve presente na live. O Júnior, eu vi que o Júnior estava presente. As minhas primas também estiveram presentes. A Ronise, que está sempre presente conosco, né? O Rubens Nascimento, grande homem de Deus, isso aí é um grande homem de Deus. Rubens Nascimento está conosco, Rafaela Evenço, Rafaela Fernandes também, que é parente minha, né? Então vocês são muito bem-vindos sempre nas lives que nós estamos fazendo, porque é com propósito para a edificação do corpo de Cristo, porque nós amamos o Senhor e porque nós amamos o Senhor, nós queremos ser praticantes. E eu costumo dizer, né, a Jaque lá de Natal está conosco também, Eliane Silvia. Então, eu costumo dizer, né, que você ama o Senhor o quanto você se submete às suas verdades. Você ama, porque me chama Senhor e não faz o que eu mando. Então, se eu digo que Ele é meu Senhor, se eu digo que Ele é meu Salvador, eu devo ser praticante e operante das verdades que já me foi ensinado. Então, sejam abençoados na prática dessas verdades. Eu amo vocês no amor de Cristo e até a próxima, se assim Deus quiser. Amém? Shalom para todos.